Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos nós, né? Mais uma vez aqui reunidos. E todas as vezes que eu vou nas casas espíritas, eu sempre falo que o nosso objetivo aqui não é palestrar, mas é sempre trazer uma mensagem com o objetivo de consolar, até porque nós acreditamos que o consolo de Cristo veio somente através do seu Evangelho. E com a orientação, a gente erra menos. Com a orientação, a gente busca sabedoria, desenvolver as faculdades que Deus nos deu, a inteligência, a buscar essa relação entre nós com Deus, etc. e tal. E como a casa aqui nos deixa à vontade de direcionarmos o tema, e eu direcionei justamente o que o companheiro estava fazendo aqui, que é a prece. Capítulo 27, pedis e obtereis. Quando nós falamos pedis e obtereis, nós estamos falando o quê? Através da prece e da oração, a relação extrafísica com o Criador, quando nós nos direcionamos a Deus, ao nosso anjo da guarda, ao mentor, como queira. Né? Eu sempre digo que essa comunicação entre plano material e espiritual, existe nessa relação algumas coisas que se fazem elementos necessários para que nós possamos ter êxito. A prece ela pode ser um agradecimento, ela pode ser um pedido, a gente pede muito, né? Um agradecimento, um pedido, um louvor, que eu acho muito bonito, e principalmente também uma intercessão. Podemos interceder por uma pessoa acamada, por um desencarnado, enfim, olha o que nós podemos fazer através da prece. Mas quais são, o que realmente é a prece? Eu sempre digo que nessa relação nós somos aquilo que nós pensamos, pensamento gera sentimento, e aí nós carregamos valores, né? Uma relação. Eu sempre digo que a prece, ela é a expressão de sentimento através dos nossos pensamentos. É a forma com que nós nos comunicamos. Agora, existem alguns elementos essenciais, algumas coisas que se fazem necessários. Quando nós falamos da prece, nós levamos o quê? A fé, que é o crer, acreditar, confiar. Como crer, acreditar e confiar naquilo que eu não consigo palpar, eu não consigo visualizar. Salve algumas pessoas portadoras da vidência, da clara evidência. E aí, como é que eu vou crer, acreditar quando eu fecho meu olho? Naquilo que o extrafísico não consigo enxergar. Mas eu sempre digo que nós temos o quê? O sexto sentido, a mediunidade. Nós temos o quê? A sensibilidade, que nos faz acreditar em tudo isso. E quando nós falamos da prece, tem o quê? A fé, o poder de crer, acreditar, né? Mas só que a fé que nós aqui dos espíritas temos entendido é a fé raciocinada, que é aquela fé que não é a fé dogmática, que limita as nossas capacidades, mas é raciocinada. E a primeira recomendação que ele coloca aqui para que nossa prece possa ter isso, ele coloca, segundo Cristo. As condições da prece foram claramente definidas por Jesus. Quando orarte, diz ele, não vos coloquei em evidência, mas orai em secreto. Não fingir orar demasiadamente, porque não é pelas muitas palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade delas. Boa noite. Não é pelas palavras proferidas. Primeira coisa, então, pela sinceridade dela. Se a prece é a expressão de sentimento, quando você se direciona ao campo espiritual, primeira coisa, necessidade e merecimento. Quando nós emitimos os nossos pensamentos lá, sobretudo pedindo, a espiritualidade já sabe o que eu quero, o que eu preciso, o que é de merecimento. Portanto, nem tudo seria atendido. Segundo lugar, postura interior. Essa expressão da alma não é postura exterior. Eu não preciso me ajoelhar, levar braços, me ajoelhar, ou até gritar achando que Deus é surdo, não, meus irmãos. Muito mais. Terceira recomendação, sem formalidade. Não precisa ter formalidade. Eu vou ter formalidade com o meu Criador, aquele que sabe o que é o necessário, o que eu mereço. Não precisa ter formalidades. E se é a expressão de sentimento através dos nossos pensamentos, uma outra recomendação, prece não é ladainha. O cara está, Ave Maria, cheia de graça, papapá, o pensamento está pensando lá, e aí, o que vai passar no ratinho hoje? O que eu vou... Não, meus irmãos. Atmosfera psíquica. A expressão de sentimento, concentração, que você vai criar essa atmosfera. Tá? Então, sem formalidade, e mais do que isso, sinceridade. Essas são as primeiras recomendações para que nós possamos ter, acima de tudo, eficácia na nossa prece. Tem que ter cuidado com aquilo que você pede, com aquilo que você direciona. Por exemplo, a recomendação que nós temos aqui na nossa literatura espírita, vamos imaginar que nós, eu sempre digo, nós temos duas grandes perturbações.
quando nós reencarnamos, quando nós desencarnamos. Quando nós reencarnamos aqui, que faz a ligação dos corpos fluídicos, etc e tal, então você vem, esse espírito encarna. E é tudo muito novo de onde você está, e vice-versa. Quando você parte para o plano espiritual, e aí? A hora que cessar os sinais vitais, para onde eu vou? Qual a colônia que eu vou? Será que eu vou para uma colônia? Eu sempre digo merecidade e necessidade. Merecimento e necessidade. Para que colônia que eu vou? Será que eu vou para uma colônia bonita, tudo verdinho, anjinho, batendo palma? Onde que eu vou? Ou será que eu vou, de repente, para uma região um pouco mais, com uma temperatura elevada? Eu não sei. Então isso gera o quê? Uma perturbação temporária. E aí o que acontece? Normalmente, quando nós temos a certeza que nós vamos retornar, e a incerteza não sabe quando. Mas de acordo com o desencarne dos nossos entes queridos, era o quê? Sofrimento. A recomendação que a nossa literatura espírita fala sobre, principalmente aos desencarnados, é o quê? Eu perdi um ente. E de acordo com o que eu perdi aquele ente, se for de uma forma muito traumática, gera mais dor e sofrimento. Então o que nós pedimos? Recomendamos, olha, emite pensamento para que esse espírito fora do corpo físico, ele possa, seja onde estiver, que ele possa receber a luz do mentor, as energias necessárias para que esse espírito continue. Até porque esse corpo, o envoltório material, é passageiro. Mas o que a gente faz? A gente emite sofrimento, dor. Fulano, eu fiquei, estou sofrendo, estou chorando, e agora me leva. Aí você imagina o processo obsessivo que fica de encarnado para desencarnado. Esse espírito que vai continua a vida. Ele lá, e eu aqui. E normalmente eu preciso transformar essa dor, esse luto em luta de vida. É a vida. Ah, é fácil? Nada é fácil, meus irmãos. Que nada é fácil. São recomendações. Então, tem que ter cuidado com aquilo que eu peço, com aquilo que eu vou interceder, com aquilo que eu vou agradecer. Postura interior, não é postura exterior. Precisa ter formalidade, ajoelhar, gritar. Deus não é surdo, mesmo. Ele vai abrir a sua alma. Por isso que a prece não é expressão de palavras, mas de sentimento. Outra recomendação para que nós possamos ter êxito em nossas orações. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai, porque a prece não podereis ser agradável a Deus se não partisse de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Ora, enfim, orai com humildade como os publicanos, e não com orgulhosos como os fariseus. Antes de subir até o altar, vai e reconcilie com o seu próximo. Recomendação de Cristo. Antes de subir ao altar e fazer a tua oferta. Meus irmãos, se a prece é expressão de sentimento, como é que eu vou me direcionar a Deus, a espiritualidade, com ódio, com rancor, com raiva? Eu vou pedir que Deus eleve as minhas faltas, os meus pecados, mas eu estou com raiva do outro. Sentimento ruim significa o quê? Eu vou criar um bloqueio, meus irmãos. Eu não estou sendo sincero, purificado. Então, se é a expressão da alma, precisa reformular o que você realmente sente. Deus, terceira recomendação. Deus pode, pois, atender a certos pedidos, sem derrogar a imutabilidade das leis que regem um conjunto, dependendo sempre ao atendimento da sua vontade. Vamos lá. Deus pode atender a certos pedidos, sem derrogar a imutabilidade das leis. A gente tem uma relação muito complicada com o Criador, né? Mas como assim? Nós criamos alguns brasões no dia a dia. Precisa entender o seguinte: nas leis divinas, no processo de criação, todos nós somos iguais. Não existe generosidade divina ou bondade divina, como também não existe castigo divino. Se eu me direciono lá ao plano espiritual, o Papai do Céu atendeu. Oh, meu Pai, Ele foi generoso comigo. Nossa, Papai do Céu me ama. Mas quando Ele não atende, meu amigo, Ele se afastou de mim. Deus está me castigando. Meus irmãos, é sempre a vontade do Criador, não da criatura. O ser humano, nós cristãos, precisa ter o quê? É o alinhamento nosso ao Criador. Não pode ser o contrário. Ah, porque Deus escreve certo em linhas tortas. Quem que entorta a linha? O Criador é perfeito. Nós que... É igual, como eu sempre trabalhei na casa espírita, é igual o camarada que chega com gás para trabalhar na casa espírita. Ele chega, quer mudar o horário, quer mudar tudo da casa espírita. Ele tem que se adaptar à casa. De repente ele pode até influenciar, mas ele tem que se adaptar. O Criador é a mesma coisa, meus irmãos. Então vamos lá. Um exemplo clássico. Amanhã vai ter um concurso público para juiz federal. Vai ter uma vaga, tem 1000 candidatos. Eu quero uma vaga. Aí eu vou lá e fico ajoelhando, chorando. Pai, eu quero essa vaga. O que o Criador vai falar? Meu filho, eu tenho 999, tem uma filhinha aí. Então, meu filho, vai estudar. Vocês acham que... Não, mas se ele atender,
ele vai ser generoso. Não, meus irmãos. Todos nós somos iguais. Então não tem, vamos lá, não tem privilégio e nem generosidade divina, como também não tem castigo divino. O que tem é lei, é regra para todos os filhos do Criador. Mais alguma recomendação, meus caros irmãos? Será ilógico concluir-se desta máxima: aquilo que pediste pela prece vos será dado, que basta pedir para obter. É injusto acusar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, porque ela sabe melhor do que nós o que nos convém. Nós temos problema diário, problema de um ano, problema de uma encarnação. Nós temos vários problemas. Nem tudo que nós vamos pedir será totalmente atendido. O grande problema, principalmente quando nós estamos sofrendo no momento de dor, dificuldade, a gente é muito imediatista. Às vezes a gente quer a solução a curto prazo. A curto prazo. E aí a gente vai para onde? Vai para o milagre. Né? A gente vai para o milagre. Não é só... Tem alguns espíritas que, apesar que a nossa doutrina não é a doutrina de fenômeno, muito pelo contrário, é da explicação, da racionalidade, e a pessoa vai para o milagre. Mesmo os espíritas vão. Eu percebo, com todo respeito e carinho, eu percebo que normalmente existe, como existe em muitas casas, não tem problema nenhum, que ainda trabalha com fluidoterapia, que ainda trabalha com tratamento de consulta. Meu amigo, quando tem uma entidade ali que cura tudo, eu estou na fila. Aquilo lota. Ah, mas tem uma outra entidade ali que ajuda. Mas quando vamos falar, vamos estudar, vamos criar um estudo sistematizado em 4 módulos, vai dar 3 anos. Rapaz, chega uma equipe de 50, quando é no segundo módulo, só está o dirigente e o campo espiritual, mas foi todo mundo embora. Porque a gente quer, isso é natural. Nós temos a tendência chamada comodismo. É muito mais fácil, somente quem está sofrendo, quem está numa dificuldade, quem está em dor. Eu quero solução a curto prazo, mas aí você tem que fazer reflexão. O que eu estou passando? Será que está ligado a esse comportamento nessa vida encarnatória agora? Ou é alguma coisa lá de trás que eu estou resgatando, que eu estou espiando, etc. e tal? Precisa raciocinar. E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que buscar a causa dessa aflição. E eu sempre digo, a doutrina espírita, existem os paliativos, as técnicas, etc. e tal. Mas nem sempre no passe, nem sempre num trabalho mediúnico. Nós vamos resolver os nossos problemas, meus irmãos. A proposta é muito mais do que isso. É trabalhar a causa. É a reformulação íntima, é o interior, é moralidade. Isso às vezes leva tempo, encarnações. O que Deus lhe concederá se pedir com confiança é coragem, paciência e resignação. E que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda da ideia que lhe serão sugeridos pelos bons espíritos, de maneira lhe se restará o mérito da ação. Vamos lá, meus irmãos. O que Deus lhe concederá se pedir com confiança é coragem, paciência e resignação. E o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda da ideia que lhe serão sugeridos pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará mérito da ação. Está com problema? Não diga para Deus que você tem um problema. Mas diga para o problema que você tem um Deus. Existe uma diferença muito grande, a relação. Primeiro, a gente não tem problema. Nós temos desafios diários. Desafios diários. Isso significa dizer o quê? No momento de dor, de dificuldade, o que a espiritualidade vai mandar para nós, de acordo com a necessidade e merecimento? No momento de dor, primeira coisa, meus irmãos, nunca diga para Deus, Deus tira o problema do meu caminho. Mas Deus, me dá os elementos necessários para que eu possa vencer essas dificuldades. O Deus o qual nós pregamos e acreditamos, não é aquele que tira o problema. Meu filho, vamos lá, você está sofrendo? Coragem. Porque às vezes a gente não tem coragem, meus irmãos. Às vezes a gente está esgotado, está sofrido. E aí você fica fugindo do problema. É igual um caminho, a pedra está aqui. Se você não parar e tirar aquela pedra do caminho, ela vai continuar. E você vai estar cansado, a vida vai passando, a pedra está lá. Problema. Né? Força para resistir, meus irmãos, que às vezes nós caímos. Caímos, meus irmãos. E aí tem que ter totalmente força. Terceiro, paciência. Dependendo da dor, do sofrimento, às vezes a gente não tem nem paciência conosco mesmo. É estágio, meus irmãos. Sabe? É estágio. Sabe por que esse desafio, esse problema, ele é passageiro, como nós também somos passageiros. Porque a gente tem desafios. Agora tem um detalhe muito grande, meus irmãos. Seja no momento de dor, de dificuldade,
Às vezes as pessoas são muito relutantes, as pessoas às vezes têm muito medo de buscar ajuda, auxílio. Vamos lá. Por que as pessoas têm medo de buscar ajuda e auxílio? As pessoas têm medo do julgamento, da avaliação. Ah, se eu estou passando por uma dor, eu vou buscar, eu sou fraco. Sabe? Eu sou fraco, eu sou covarde. Não. O ato de buscar um auxílio, seja qual for o seu problema, é um ato de humildade. E de muita humildade. Porque nós somos atentados, temos dificuldade. Existem problemas, porque eu sempre digo, quando a pessoa parte para a linha de suicídio, nós sabemos perfeitamente que no momento de dor, de dificuldade, a espiritualidade aproveita aquele momento que nós estamos falando, e aí vem as entidades, você está ali embaixo e fala, não, pensamento de autodestruição, acaba com isso, você precisa passar por isso. O espírito acaba acreditando que, levando o problema para o campo espiritual, ele vai resolver. E nós sabemos que não, meus irmãos. E o que mata, na verdade, é desespero, meus irmãos. Porque a pessoa acredita que naquele momento de dor, a partir do momento que ele ceifar a própria vida, ele vai se livrar. Não. A gente só leva o desafio para o campo espiritual, sob muita dor. Nós temos uma quantidade de fluidos a ser queimados, de repente a gente acaba parando numa dessas estações chamada zona de suicídio, colônia de suicídio, etc. e tal, meus irmãos. Então, seja o que você está passando, seja por dificuldade, busca auxílio religioso, uma amizade, ou, dependendo da situação, uma ajuda profissional. Mas você não precisa disso, sabe por quê? Se nós passamos, os nossos problemas também passam. Outra recomendação, talvez a mais importante, meus irmãos, de todas. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos, segundo a máxima, olha só. Ajuda-te que o céu te ajudará. E não os que tudo esperam do socorro alheio, sem usar as suas próprias faculdades. Mas na maioria das vezes preferimos ser socorridos por um milagre sem nada fazermos. Ajuda que o céu te ajudará. Vamos lá. Normalmente, quando nós estamos em busca do milagre, nós queremos que a solução venha lá. No campo espiritual. Vamos lá. Providência divina são os meios. A busca é sua. Nós nascemos simples e ignorantes. Só que a espiritualidade, nós como somos fruto de uma vontade divina, Deus nos deu todos os elementos necessários para que nós pudéssemos sair da ignorância e atingir a perfeição. Esse nosso Criador nos dotou-nos do poder da criação, da multiplicação e da transformação, inclusive da destruição, quando nós utilizamos o nosso livre-arbítrio de forma irracional. E aí Deus nos deu duas condições necessárias, que é a nossa busca. A primeira coisa, a perfeição. E a segunda, nós nascemos para sermos felizes. Porque nós somos fruto. Aí você vai vendo que quando Jesus falava, olha meu filho, que através da tua fé, você pode fazer muito mais do que eu posso fazer. Porque Jesus desafiava as pessoas. O que eu posso, você também pode fazer. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, aquela coisa toda. Aí nós nos projetamos para a vida. E aí, de repente, as pessoas criam algumas coisas que eu particularmente respeito, mas não concordo. Se for da vontade de Deus. Como assim? Se for da vontade de Deus, eu vou arrumar um emprego. Não. Vai lá, distribui o currículo, vai capacitar, você vai arranjar emprego. Se for da vontade de Deus, você mete. Não, vai estudar. Olha lá, você recebeu todos os elementos necessários para atingir essa perfeição. Então está na sua mão, meus irmãos. E esse nosso plano material aqui, ele é um lugar de luta, ele é um lugar de muito trabalho, de dedicação. Eu vou explicar uma relação pautada dentro da nossa doutrina espírita, mas você tem que saber interpretar. Vamos lá. Essa mão tem 5 dedos. 5 dedos. Primeiro lugar, Deus, Criador. Segundo, a minha existência, o meu eu. O dia mais importante é o dia que você nasceu. Porque você é fruto da vontade divina. Porque se você não tivesse aqui, não teria nada em volta de Deus. Terceiro, a tua família. Mas por que tua família? Porque quando nós fomos colocados aqui no mundo primitivo, o primeiro conhecimento do Espírito no mundo primitivo é viver em coletividade, nasceu a família. Criador, a minha existência, a minha família e depois o quê? O meu trabalho. Sabe por quê? Porque nós temos nosso envoltório material. Aqui é um lugar que o processo evolutivo passa pelo trabalho e passa pela educação.
emblematicamente. Quinto, religião. E vai fazer religatura. Mas nós fazemos totalmente o contrário. A gente acha que a religião é o essencial, não. É a ponta. Primeiro, o Criador. Segundo lugar, a minha existência. Isso significa dizer o quê? Normalmente as pessoas vão lá para a ponta na religião, esquece de educar filho, esquece de amar esposa, esquece de vigilância, esquece de produzir e trabalhar e acha que é religião. Porque nós estamos incutidos, a primeira coisa do cristão, que o maior equívoco que eu acho, é as pessoas dizerem assim, Jesus salva. Meus irmãos, Jesus não salva ninguém, mas a obra dele salva. O amar ao próximo. A obra dele salva. A caridade, o perdão, etc. Tudo aquilo que a gente sabe. Então vamos lá, você tem que, em primeiro lugar, ter inato de você que existe um ser onipotente, onipresente, criador do céu, que te criou. Segundo, você tem que valer a pena a sua existência. O que significa dizer? Às vezes no processo encarnatório, nós nos frustramos, criamos expectativas equivocadas porque você coloca toda a sua felicidade no relacionamento. Não, porque se fulano não ficar comigo, aí nós criamos essas questões passionais diariamente. Não, porque se fulano, eu não vou ser infeliz e não vai viver mais comigo. E vice-versa, não, meus irmãos. Eu não preciso me anular para amar o outro, muito pelo contrário. Às vezes até na relação familiar. Eu particularmente conheço pessoas que idolatram filho. Qual foi a recomendação de Jesus Cristo, meus irmãos, em relação aos nossos filhos? Amai-vos e instruir, você prepara ele para o mundo, não para você. Eu deixo de estudar em função do meu filho, não deixa de estudar não, meus irmãos. Porque você também tem que estudar e passar pelo processo de evolução. Eu só tenho um bife, eu vou dar para o meu filho, não corta, porque você tem que estar bem para você cuidar da sua família. Então vamos lá. Tem que fazer valer a pena a sua existência, não se anule em relação aos outros. Criador, criatura, e depois o quê? O meu trabalho. Sabe por quê? Nós dependemos de recursos materiais e vem através do nosso trabalho, meus irmãos. Como o próprio Jesus dizia. Até um jovem me perguntou para mim, né? E o jovem hoje é muito desafiador, num estudo sistematizado, ele perguntou para mim. Falei, se Jesus estivesse vivo hoje, porque hoje está tudo dividido, não só a nível de Brasil, a nível de mundo, né? A rotulação ela divide as pessoas. Eu sempre digo, pessoas tanto de um lado ou de outro acertam e erram. Então a gente está dividido, direita e esquerda politicamente. É um que um defende a questão econômica, a pauta ambiental, a pauta moral, etc. e tal. Fala, mas todo mundo acerta e erra. Não ataca a pedra, não. Mas se Jesus estivesse aqui do ponto de vista econômico, será que ele seria hoje mais da direita ou da esquerda? Eu falei, Jesus, primeiro que ele foi um homem da sua época. Teve a missão árdua de trazer conhecimento para todas as épocas da humanidade, não só para aquela época. Mas do ponto de vista econômico, ele disse 3 coisas que para mim me representam. Eu não sei se ele seria da direita ou da esquerda. Mas ele dizia, não é tirando as pessoas dos palácios e levando para a chofana que você vai resolver os problemas. Ao invés de você der o peixe, ensina a pescar. E o terceiro, meus irmãos, é do próprio suor do homem que virá o sustento. Se Jesus disse isso, meu irmão, tem que trabalhar. Não tem outra forma. Eu sempre digo e faço questão de dizer, o único programa social que deu certo no nosso planeta é estudo, educação, capacitação e emprego. Educação, estudo e capacitação qualifica, emprego dignifica. Não tem outra coisa, meus irmãos. Aqui é um lugar de produzir. Então vamos lá, Criador, criatura, minha existência, a minha família e o meu trabalho, depois vem pela religião. Como o próprio Kardec disse na nossa religião não se divide em 3 partes, ela se compreende. Ciência, filosofia e religião. Kardec disse, olha, o dia que a ciência estiver lá, a religião não acompanha, abandona a religião, vai pela ciência. Porque tudo passa pela mente do homem. A nossa mente é o centro de todas as manifestações, tanto positivamente como negativamente. Tudo passa. Então, tivemos a Covid aí, de onde que veio? A espiritualidade veio e deixou a vacina aqui? Não. A ciência teve que estudar. O mundo é isso, meus irmãos. Mas para poder resumir é o seguinte, 90% da nossa vida, aliás, 10% é inspiração, 90% é transpiração. Eu até lembro quando agora a gente parou com frequência, lá o trabalho da Cruzados Militares Espíritas. Quando foi feito aquele trabalho, eu cheguei lá em 2007. Ele já tinha sido criado há 4 anos. Ali ali era um refino de droga. Acho que a justiça desapropriou dos traficantes. Aí remeteu lá para a federação chamou o Lobo e aí montou uma equipe para poder fazer o quê? Trabalhar lá, e deu muito problema, né? Eu cheguei com 3 anos. A gente tentou, falou, vamos pedir para a espiritualidade, ver se manda grana para a gente poder ajudar. A espiritualidade falava, não, vai trabalhar. Foi 5 anos árduo, fazendo um evento por mês, 10 convites cada trabalhador, 10 convites tinha que vender, tinha que ir atrás de doação e ainda tinha que ajudar.
Hoje está lá, bonito, mas teve que trabalhar, meu irmão. A nossa vida é assim. Então as pessoas hoje eu percebo que elas estão muito dependentes de papai, mamãe, de governo, de religião. Não. Toda dependência ela é nociva. Nociva. Tem que depender de ninguém, meus irmãos. Poder da fé. Eu quero, eu posso, eu devo, eu vou conseguir. Então você não tem que desafiar o mundo, desafia você, a sua capacidade. Para que nós possamos progredir, já encerrar. Se dividíssemos os males da vida em duas categorias, sendo umas que o homem não pode evitar e a outra das atribuições que ele mesmo provoca, por sua incúria, pelos seus excessos, veremos que esta última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições e que poderia poupar-se se agíssemos sempre com sabedoria e prudência. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se quiséssemos não subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maledicentes nem invejosos, nem ciumento, e evitaríamos as quirelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos de temer a vingança, e assim por diante. Justiça das aflições, nós somos o autor da totalidade das nossas aflições. Livre-arbítrio, meus irmãos. O que eu quero dizer? Às vezes nós passamos por algumas experiências desnecessárias, que geram sofrimento, que geram dor, dificuldade. E aí o que acontece? Quando a gente passa por esse momento de dor, de dificuldade, que a gente poderia... O lance do livre-arbítrio é sempre assim, ao mesmo tempo que você pode, mas você não deve fazer. É uma relação perigosa. Né? É igual relação de consumo. Nem tudo que está na minha possibilidade eu devo consumir. O que eu posso usar dentro é uma relação. E às vezes nós criamos algum tipo de dificuldade que nós não precisávamos passar. E aí o que acontece? Quando vem a consequência chamada sofrimento, em voz de socorro eu digo, meu pai, me ajuda. O que o papai do céu vai falar? Meu filho, eu te dei o livre-arbítrio, eu te dei a oportunidade, eu te dei as concessões. Eu me recordo, não foi muito tempo, rapidão para poder terminar, um exemplo de uma mãe que me procurou, quando foi inaugurada aqui a Duque de Caxias, a duplicação, e a gurizada, acho que isso tem mais ou menos uns 10, 12 anos, a gurizada ia lá naquela Praça do Aviador e empinar a moto, né? Empinava a moto e papai, saía racha e tinha fiscalização. E a mãe desse menino naquela época, a mãe deu uma moto para ele, porque ele fez tal coisa, e o menino toda noite ia lá e empinava. Um belo dia o Detran pegou, foi lá, guardou a moto. A mãezinha foi lá e liberou a moto. Aí depois cai e libera, e ficou nessa. Um belo dia caiu, mas se melhorou, foi lá e empinar. Aí um belo dia ele vai e me empina, a menina cai, desencarna, como a menina desencarna, e ele ficou tetraplégico. Aí ela me perguntou, será que Deus queria isso? Será que é uma expiação? Eu não podia ampliar a dor dela. Mas lembre-se, meus irmãos, Deus, ele fala por sinais. Ele não vai dizer que, meu filho, não beba e não dirija. Meu filho, não faz isso. Não, meus irmãos, o livre-arbítrio é seu. Existem algumas experiências que você pode evitar. Aí você não precisa ficar chateado com Deus, falar, papai, me ajuda. Aí papai não ajuda, não, papai me castigou. Não, meus irmãos. Para que nós possamos encerrar, Pai Nosso. Quando nós nos direcionamos através do Pai Nosso, nós estamos dizendo assim, o nosso Pai, o nosso Criador, que estás no céu. Quando nós dizemos que estás no céu, no mundo espiritual, até porque Jesus falava do plano espiritual, da vida futura, essa vida que é totalmente passageira. Nós imaginamos que o plano espiritual onde Deus está, seria o plano totalmente perfeito. Santificado seja o vosso nome. Santo vem de sagrado. Santo, Deus Criador. Vinde a mim o vosso reino. Mas que reino é esse? Reino de perfeição, de glória, de amor e de paz. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É a vontade do Criador, meus irmãos. Se coloque como criatura, Ele é o Criador. Ele sabe o que é melhor. Ele nos deu o tempo dele. O tempo de Deus é a eternidade. O nosso tempo é a imortalidade. Mas Ele disse, meu filho, eu te dou a eternidade para que você possa ser feliz e atingir a perfeição. O pão nosso de cada dia nos dai-no hoje. Quando nós falamos o pão, não só o pão físico, mas os elementos necessários para que nós possamos prover a nossa existência. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O perdão foi totalmente emblemático da vida de Cristo. Quando você se direcione a Deus, faça o perdão. Como disse,
Se a prece é uma expressão de sentimento, precisa o quê? Desbloquear. Você só desbloqueia quando você consegue fazer a reformulação desses sentimentos ruins. Não nos deixeis cair em tentação. Aqui é um planeta ainda de muita tentação, meus irmãos. Quando eu digo não deixe cair na tentação, não é que tire a tentação. Pelo contrário, nos preparem. Eu sempre digo, as pessoas às vezes quando fazem alguma coisa errada, eles falam, nossa, a carne é fraca. A carne não é fraca, meus irmãos. A carne registra o que é o seu interior, o que é a sua personalidade, o que é o seu caráter, os seus desejos. Eu sempre digo, seja autor da sua própria história. Controle as suas emoções. Nós somos o que pensamos e o que sentimos. Eu sempre digo hoje, pleno século XXI, a maior riqueza nossa aqui que é, não é acreditar em Deus. Equilíbrio emocional. Livrai-me de todo mal. Não que Ele vai tirar o mal, como disse, do nosso caminho, mas nos prepare para poder vencer o mal, para que tenhamos lucidez. Amém. Só nós dizemos amém, que assim seja. Meus irmãos, nós podemos conseguir muita coisa através da prece, mas em tudo. Necessidade, merecimento, sinceridade, sem formalidade, expressão de sentimento, seja verdadeiro com o Criador, sabe? Sem ladainha, etc e tal. Posicionamento não é exterior, é interior, é alma. Tá? E aí você tem que ter essa conexão, essa relação. Tá? Não fica chateado com Deus, porque às vezes você pede uma coisa, né? Pai, me dá o carro. Papai, vai trabalhar, meu filho. Pai, eu quero tal coisa. Faz tal coisa, meu filho. Né? Eu acho que deu para poder reunir os elementos necessários para nós termos entendimento sobre a prece. Agradeço aqui a oportunidade e que todos possam fazer uma reflexão. Capítulo 27, pedis e obtereis. Faça a reflexão. Sempre digo, toda vez que você aprende alguma coisa, meus irmãos, aumenta a responsabilidade sobre os seus atos. Que Deus nos abençoe. Você está aqui?